Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Gabi, que dá aula de matemática junto com o CAC na Vila Prel. E hoje a gente vai resolver alguns exercícios envolvendo equação de primeiro grau, que a gente já aprendeu na aula anterior com o CAC. Então vamos lá. A gente tem para começar esse primeiro exercício, e eu vou lê-lo, e a gente vai extrair algumas informações importantes dele. Então, o quintuplo de um número mais 15 é igual ao dobro desse número adicionado de 45. Qual esse número? A primeira informação que a gente consegue extrair é quíntuplo. Quíntuplo é 5 vezes um número. A gente não sabe qual é esse número, certo? A gente não faz ideia de qual ele seja porque o problema não traz o valor desse número. Então ele vai ser o nosso x. Então o quíntuplo de um número, 5 vezes o x. Então vamos montar já a equação aqui embaixo. 5 vezes o x. Mais 15 é igual ao dobro desse número. Ao dobro desse número. Esse número é o x. Então, é igual ao dobro de x. Adicionado de 45. Mais 45. Qual é esse número? Então, de novo, o quíntuplo de um número. O quíntuplo é equivalente a 5, 5 vezes o x. Mais 15, mais 15. É igual ao dobro desse número. Esse número que a gente não sabe é o x. Dobro é 2 vezes o x. Mais 45. Então, agora é só resolver a equação. Eu escolhi esse lado para colocar as incógnitas e esse para deixar os números sem incógnitas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar o 2x para o lado das incógnitas. Então, eu conservo, lembrando que incógnita é o que a gente não sabe, no caso é o x. Então, se é 2x positivo, passa para cá, 2x negativo. É igual, a gente conserva o 45 e passa o mais 15 para o outro lado. Então, se é mais 15, vai ficar menos 15. E agora a gente resolve. 5x menos 2x é igual a 3x. Igual 45 menos 15 igual a 30. Agora a gente tem que remover o número do x. Se o x aqui está multiplicando, ele vai passar para o outro lado com a operação inversa, que é dividindo. Então, x é igual a 30 dividido por 3. X é igual a 10. Nesse outro problema, a gente já tem alguns personagens envolvidos. Então, vamos lá. Uma fazenda tem vacas e galinhas. Sabendo-se que existem 16 vacas e que o número de patas é igual a 100, determine o número de galinhas. Para a gente resolver esse exercício, a gente tem que tirar umas informações extras que não estão aqui no texto. A gente sabe que vacas têm 4 patas e galinha tem 2 patas. Então, a gente já anota isso porque vai ser importante na hora de resolver o exercício. Então, vacas têm 4 patas e galinhas têm 2 patas. Sabendo-se que existem 16 vacas, então a gente já sabe que tem 16 vacas. E que o número de patas é igual a 100. Então, somado o número de patas das galinhas e das vacas, vai dar 100. Determine o número de galinhas. Então, é isso que o exercício pede. Aí a gente já tem a informação de quantas patas a vaca tem, quantas vacas tem, quantas patas as galinhas têm, mas a gente não sabe o número de galinhas. E é exatamente isso que a gente vai descobrir. Então, como a gente vai fazer isso? A gente sabe já a quantidade de patas que tem nessa fazenda. Por quê? Nós temos 16 vacas e a gente sabe que as vacas têm 4 patas.
Então, a gente faz essa multiplicação e a gente descobre a quantidade de patas que as vacas têm. 4 vezes 6, 24. Sobre 2. 1 vezes 4, 4 mais 2, 64. Então, 64 patas de vaca. Com essa informação, a gente já consegue montar nossa equação. Por quê? A gente tem que 64 patas mais 2 patas das galinhas vezes a quantidade de galinhas é igual a 100. 100 o quê? 100 patas. Então, de novo, a gente descobriu a quantidade de patas que as vacas têm e a quantidade total de patas somado vacas e galinha. Só que a gente não sabe a quantidade de galinhas. E é isso que o exercício está pedindo pra gente. Então, a galinha é a nossa incógnita. Por isso eu coloquei um G aqui. Então, a gente resolve. Desse lado eu vou deixar incógnita e do outro lado só os números que não tem incógnita. Então, eu conservo a incógnita. O 100, que já tá do lado certo, e eu passo 64 pra cá. Se aquele tá positivo, trocando o sinal dele, vai ser negativo. 100 menos 64 é igual a 36. Se aqui tá multiplicando, passa pro outro lado dividindo. Vai ficar 36 dividido por 2. Nossa, nem dá pra ver, mas é 36 dividido por 2. Essa divisão é igual a 18. Então, aqui a gente descobre que as galinhas têm 18 nessa fazenda.